Esta é mais uma aula em que nós vamos tratar da análise de resposta de sistemas lineares. O nosso objetivo é analisar principalmente a parte transitória de resposta de um sistema linear. Essa aula ela vai estar focada nos sistemas de segunda ordem e é a primeira parte relativa a sistemas de segunda ordem. Para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é desejável conceitos a respeito de função de transferência, transformada de Laplace, expansão em frações parciais, e que a aula a respeito de sistemas de primeira ordem já tenha sido assistida, porque vai ser necessário a gente efetuar algumas considerações ou comparações com relação a esses dois tipos de sistemas. Todos esses requisitos, existem outras aulas que abordam esses assuntos e que estão disponibilizadas. Muito bem, um sistema ele é de segunda ordem se no domínio do tempo a função, a equação que traduz a dinâmica do sistema é uma equação diferencial em que a derivada de mais ou alta ordem tem ordem 2. Tá? No domínio da frequência, o polinômio do denominador da função de transferência, o grau de S, da variável S, é de segundo grau. A maior parte dos sistemas de controle se baseiam na análise de sistemas de segunda ordem. E os sistemas de segunda ordem também podem ser utilizados para aproximar o comportamento de sistemas de ordem superior, permitindo que a gente consiga efetuar análises desses sistemas de ordem superior com uma boa aproximação. Para nós, a forma padrão de um sistema linear invariante no tempo de segunda ordem na forma diferencial vai ter um formato parecido com este. Nós vamos ter uma variável A vezes a derivada segunda da saída do sistema em função do tempo, mais uma variável real B multiplicada pela derivada primeira da saída do nosso sistema, mais uma variável C multiplicada pela saída do nosso sistema em função do tempo, igual a função R de entrada do nosso sistema. Se a gente quiser obter a função de transferência, nós temos que aplicar a transformada de Laplace sobre essa equação diferencial. É exatamente o que está feito aqui, em que inicialmente a gente mantém os termos que levam em consideração as condições iniciais. Desenvolvendo essa equação no domínio da frequência, isolando y de S, nós vamos obter uma equação como essa apresentada no final dessa transparência, em que a saída do nosso sistema no domínio da frequência possui um termo, em que nós temos as condições iniciais, do nosso sistema, ou seja, eventuais energias armazenadas nos elementos armazenadores de energia, e uma parcela associada à entrada do nosso sistema. Se a gente quer função de transferência,
nós vamos assumir que todas as condições iniciais são nulas. E aí nós temos a função de transferência do nosso sistema, que relaciona a saída com a entrada do nosso sistema. Por hora, nós não vamos considerar a parcela que contém as condições iniciais. Na segunda parte deste material, que trata dos sistemas de segunda ordem, nós vamos levantar qual é o efeito que estas condições iniciais podem ter com relação à saída do nosso sistema. Por hora, vamos assumir essas condições iniciais todas nulas e vamos operar em cima deste nosso sistema. Ok, temos uma função de transferência que no denominador tem a equação característica, o polinômio característico de segundo grau, e um polinômio de segundo grau pode ser escrito em função das suas raízes, ou seja, as ao quadrado mais bs mais c é igual a s menos a primeira raiz vezes s menos a segunda raiz. Eu estou considerando que S igual a alfa e S igual a beta são raízes do denominador, ou seja, são polos da nossa função de transferência. Muito bem, se alfa e beta são raízes desse polinômio do denominador da nossa função de transferência, a gente tem algumas possibilidades. Alfa e beta podem ser raízes reais. Se elas forem raízes reais, elas podem ser raízes distintas, ou seja, o alfa é diferente do beta, ou elas podem ser iguais, alfa igual a beta. A outra possibilidade que a gente tem é que alfa e beta são raízes complexas. Se elas forem raízes complexas, nós vamos ter um par conjugado complexo, ou seja, as duas raízes são conjugados complexos. Sendo raízes complexas, toda raiz complexa vai ter uma parte real, que pode ser nula ou diferente de zero, e pode ter uma parte imaginária, que, no nosso caso, ela só vai poder ser diferente de zero, porque se ela for nula, nós vamos estar trabalhando com raízes reais. Tá? Então, se a gente tem um sistema de segunda ordem, as possibilidades que envolvem o tipo de polos que a nossa função de transferência vai ter, ela é bem mais ampla do que ocorreu quando a gente analisou os sistemas de primeira ordem. Muito bem, vamos analisar essas possibilidades. Conforme a gente disse, a primeira possibilidade é termos duas raízes reais e distintas, ou seja, alfa e beta são números reais. Tá? Se a gente introduzir no nosso sistema um degrau unitário, a nossa saída vai ser o quê? 1 sobre S vezes a função de transferência do nosso sistema. O que foi feito aqui foi expandimos em frações parciais e aplicamos a transformada inversa de Laplace para obter a equação da saída, que é solução para a equação diferencial do nosso problema. Tá? Então, a nossa saída vai ter um termo constante que depende das nossas duas variáveis, dos dois polos, tem
uma exponencial relacionada com o primeiro polo, né? E a amplitude desse termo depende dos dois polos. Temos uma exponencial relacionada com o segundo polo, tá? E uma amplitude que também pode depender, né, das minhas raízes reais ou dos polos. Então, conforme a gente pode ver, os polos influenciam na amplitude do sinal de saída e influenciam na taxa de variação dos termos exponenciais. Nós temos aqui a resposta para um sistema de segunda ordem, conforme nós vimos o formato anterior. Tá? Nós estamos supondo que o numerador é 1, ou seja, não temos nenhum zero. O denominador é s ao quadrado mais 9s mais 9. E o que fizemos aqui foi gerar, né, a curva de resposta deste nosso sistema. Né? Definimos o G de S, definimos o U de S de forma simbólica, né? A saída é o G de S vezes U de S, aplicamos a transformada de Laplace inversa na saída do domínio da frequência e mandamos plotar, né, o gráfico da saída do nosso sistema. Né? O que acontece é que na transparência anterior nós vimos que os polos influenciam na amplitude e influenciam na taxa de variação exponencial. Então, se a gente trocar os polos da nossa função, o comportamento da nossa curva ele vai mudar. Né? Neste caso, nós ficamos com uma curva mais lenta, ou seja, o tempo de resposta do nosso sistema ficou maior. Tá? Mas à frente nós vamos tratar melhor desses parâmetros de tempo de resposta e atenuação no sistema. Por hora, o nosso interesse é ver simplesmente o que acontece em cada uma daquelas possibilidades de raízes para o denominador da função de transferência. A segunda possibilidade que a gente falou é o que? As duas raízes serem reais e sejam idênticas, ou seja, nós estamos admitindo que alfa é igual a beta e nós estamos chamando essas variáveis de lambda, ou seja, alfa igual a beta igual a lambda. Fizemos a mesma coisa, introduzimos um degrau unitário na entrada, ou seja, a função de transferência vai ficar multiplicada por 1 sobre S. O y de S vai ter, após a expansão em frações parciais, essa forma. Aplicando a transformada de Laplace inversa, nós vamos ter o formato da nossa função no domínio do tempo. Continuamos tendo um termo constante cuja amplitude depende do nosso polo. Temos um termo que tem uma rampa multiplicada por uma exponencial, né, cujo decaimento depende do polo. Né. Temos um termo, né, em que nós temos apenas um termo exponencial que também depende do polo. Ou seja, quanto mais, né, negativo for o polo, mais rápido essas exponenciais vão decair. Ou seja, mais amortecida vai ser a curva de resposta do nosso sistema. Né? Quanto, né, menor, né, o valor de lambda, né, mais lenta, mais preguiçosa vai ser a variação da nossa saída. Né? Nesse exemplo, né, nós temos uma função em que nós temos os dois polos idênticos, né, e nós temos o formato da nossa curva.
ou seja, ela é mais amortecida, né, do que no caso em que a gente tinha polos distintos. Muito bem. A outra possibilidade que a gente tem é aquela em que o alfa e o beta são raízes complexas. Se elas são raízes complexas, elas têm que ser complexos conjugados, ou seja, tem que ter mesma parte real e parte imaginária com o sinal trocado. Então, o alfa, se a gente definir ele como sigma mais j ômega, o beta vai ser sigma menos j ômega. Muito bem, o que foi feito é a mesma coisa. Expandimos em frações parciais e aí a gente começou a efetuar algumas manipulações na nossa função no domínio da frequência, de forma a poder utilizar as tabelas de transformada inversa, né? Então, manipulando e ajeitando a nossa equação, nós chegamos nesse formato do domínio da frequência, em que a gente tranquilamente consegue efetuar a transformada inversa de Laplace. No caso aqui, eu já observei até que tem um erro aqui nessa equação, né? Em vez de ômega n, é só ômega nessa equação, tá? Então aqui nós temos ômega, o mesmo ômega que aparece no denominador dessa equação e que aparece aqui nesse termo constante. De qualquer forma, a transformada de Laplace inversa desta equação no domínio da frequência vai ser essa explicitada em destaque no final dessa transparência, tá? Nós vamos ter um termo constante que vai depender da parte real e da parte imaginária dos nossos polos, lembrando que os polos têm uma parte real sigma e uma parte imaginária ômega, então o termo constante depende desses valores, né? No nosso caso presente, vamos ter dois termos com seno e cosseno, né? Em que nós vamos ter oscilação, porque funções senoidais são funções periódicas e que oscilam no tempo. E os dois termos com funções senoidais têm, né, exponenciais, ou seja, né, se os nossos polos tiverem parte real negativa, essas exponenciais vão ser exponenciais negativas, e aí os termos oscilatórios tendem a ser atenuados quando o tempo tender para infinito, ou seja, os termos oscilatórios tendem a ser amortizados ao longo do tempo. Ou seja, em regime permanente, a nossa função vai assumir o termo constante como valor estacionário. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada mais clara na equação de resposta. Os termos que oscilam têm uma frequência exatamente igual à parte complexa dos nossos polos. Lembrando que a parte complexa do nosso polo é ômega. Então, a frequência de oscilação, tanto do seno quanto do cosseno, que aparece na saída do nosso sistema, é exatamente, né, o valor da parte imaginária do polo complexo. O termo de exponencial, conforme nós já falamos, depende do sigma, que é a parte real dos polos complexos. Então, o que vai acontecer é que na saída do nosso sistema vai oscilar numa frequência
que é definida pela parte imaginária dos polos complexos. E o amortecimento destas oscilações vai ocorrer segundo, a taxa explicitada pela parte real dos polos complexos. Então, a parte real dos polos complexos define o amortecimento da nossa saída, da parte oscilatória da nossa saída. E a parte imaginária dos polos complexos são responsáveis pelas oscilações na saída. Então, uma outra coisa tem que ficar bem clara. Se nós tivermos polos complexos, nós vamos ter saída oscilando, Então, polo complexo implica em oscilação na saída. Se eu tiver um sistema em que eu não possa ter em hipótese alguma oscilação, eu tenho que operar com polos reais. Porque se eu montar e estruturar o meu sistema de tal forma que a sua função de transferência tenha polos complexos conjugados, então é inescapável, vou ter oscilação na saída. Muito bem, é exatamente o que a gente pode ver aqui. Eu defini uma função de transferência que é 1 sobre s ao quadrado mais 4s mais 9, E a resposta desse nosso sistema, vai ter alguma oscilação na saída. Além da oscilação, nós vamos ter um sobressinal, um overshoot. Muito bem, a gente falou que a oscilação depende da parte imaginária dos polos complexos. No caso dessa função de transferência, nós temos a parte imaginária dos polos complexos em menos 2 e mais 2. Muito bem, se a gente começar a deslocar a parte imaginária para valores maiores em módulos, a oscilação no nosso sistema ela vai aumentando. Por exemplo, neste caso, nós aumentamos lá do início de 2 para 5. A oscilação na saída do nosso sistema é muito maior. Quanto maior a oscilação, menor é o tempo de resposta do nosso sistema. Vejam bem, menos oscilação, o nosso sistema vai demorar cerca de 1 segundo para chegar pela primeira vez num valor próximo ao que nós vamos ter em regime permanente. Deslocamos o polo, o tempo começou a cair. Deslocamos, o tempo caiu um pouco mais. Foi caindo, aqui nós já temos menos de meio segundo. Se aumentarmos ainda mais a frequência, o tempo de resposta vai melhorar ainda mais, mas como nós temos a parte imaginária dos polos agora em 10 e menos 10, nós vamos ter mais oscilação, ou uma oscilação com maior frequência na saída. Então, o que acontece é que, num sistema de segunda ordem, como a gente pode ver, por enquanto, observando padrões de saída, quanto menor o tempo de resposta do nosso sistema, mais ele vai oscilar, maior a frequência de oscilação, e maior o sobressinal, o overshoot, ou quanto o nosso sinal ultrapassa
o nível de regime permanente, tá? A gente vai ter que trabalhar para tentar entender esse comportamento e tentar criar uma melhor forma da gente definir o comportamento do nosso sistema de segunda ordem, tá? Uma outra coisa interessante é que se nós zerarmos, né, o termo que multiplica S na função de transferência, o nosso sistema vai ter raízes complexas com partes reais nulas, ou seja, as nossas raízes vão estar exatamente no eixo imaginário, tá? Com isso, o nosso sistema vai oscilar sem nenhum tipo de amortecimento. A frequência de oscilação do nosso sistema, neste caso, é chamada de frequência de oscilação natural, né? É a frequência com a qual a saída do nosso sistema vai oscilar quando nós tivermos polos complexos com parte real nula, ou seja, polos complexos situados no eixo imaginário. Muito bem. Então aqui a gente pode ver que dependendo da posição dos nossos polos, a forma de onda da saída do nosso sistema, ela vai se alterar, tanto em amplitude quanto eventualmente em oscilação. Então, o primeiro ponto importante para nós, né? Quando o nosso sistema possui polos sobre o eixo imaginário, polos com parte real, né, nula, o nosso sistema vai oscilar com uma frequência chamada frequência de oscilação natural, que nós vamos chamar de ômega-n. Um outro detalhe importante de ser destacado é que se o nosso sistema tiver raízes, polos reais, a forma de onda da saída é muito parecida com um sistema de primeira ordem. O que diferencia esses dois sistemas é que lá no início da resposta do nosso sistema, nós temos uma pequena curva que vai diferenciar o comportamento do sistema de segunda para de primeira ordem, tá? Num sistema de primeira ordem, a nossa resposta ela começa a variar exponencialmente direto. Ela não tem essa pequena curva depois. E também, né, nós vamos ter, né, alguma variação nesse comportamento dessa parte exponencial. Por quê? Conforme nós vimos, num sistema de segunda ordem, nós vamos ter duas exponenciais. Num sistema num sistema de segunda ordem, nós vamos ter duas exponenciais, né, que vão influenciar no amortecimento, no decaimento desse nosso sinal, tá? Num sistema de primeira ordem, nós temos apenas uma exponencial. Muito bem, a gente viu o comportamento do nosso sistema e a gente precisa começar a tentar obter informações sobre o nosso sistema a partir da análise da função de transferência, do mesmo jeito que a gente fez para o sistema de primeira ordem. Inicialmente, nós vamos definir duas grandezas, né? A frequência de oscilação natural, que é a frequência que
a saída do nosso sistema vai oscilar quando a gente não tem nenhum amortecimento. Ou seja, nós vamos entrar, por exemplo, com um degrau na entrada do nosso sistema e a saída vai oscilar de forma indefinida ou infinita, de forma contínua. A frequência nesta condição sem amortecimento é denominada frequência de oscilação natural ou frequência natural de oscilação. É, por exemplo, a frequência de oscilação de um circuito LC, né? O ômega-n lá, para quem já fez circuitos elétricos, né? O ômega-n depende da indutância e da capacitância do capacitor e do indutor no circuito. É raiz quadrada de 1 sobre LC. Uma outra variável que é importante para nós, e que aparece no desenvolvimento do nosso padrão para a equação de segunda ordem, é o chamado coeficiente de amortecimento, que nós vamos utilizar, como é um padrão na literatura, a letra grega zeta para representar essa grandeza. Esse coeficiente de amortecimento, ele pode ser obtido dessas duas formas. A primeira, utilizando informações de período e tempo, ela é 1 sobre 2π vezes o período natural, né? O período natural é o período da saída do sistema quando nós não temos nenhum amortecimento, dividido pela constante de tempo, exponencial, que é a constante de tempo que aparece na exponencial do nosso sistema, que vai ser 1 sobre sigma. Lembrando que o sigma é a parte real do polo da função de transferência do nosso sistema. Uma outra forma de calcular o zeta é trabalhar com frequência, né? O zeta vai ser a frequência de decaimento exponencial dividido pela frequência natural do sistema. Por hora, nós vamos congelar essa informação e depois nós vamos aprender a calcular esses parâmetros. Muito bem. Da mesma forma que nós fizemos para o sistema de primeira ordem, nós vamos definir uma forma padrão para a função de transferência. Então, para um sistema de segunda ordem, a forma padrão vai ser o número real b sobre s ao quadrado mais as mais b. Ou seja, o termo independente de s no denominador é o termo do numerador da nossa função de transferência. E o s de maior grau, no caso o s ao quadrado, ele está multiplicado por 1. Um diagrama de blocos para um sistema de segunda ordem é apresentado aqui nessa figura, nesse diagrama, nessa transparência. Muito bem. E se o termo constante na nossa função de transferência não for igual ao termo independente embaixo? A gente pode encontrar um valor de k, de tal forma que k vezes p é igual ao valor de c. Então, ao invés da gente trabalhar com c, nós trabalhamos com um ganho vezes um termo b, tá? De tal forma que a função de transferência do nosso sistema, fique conforme a forma padrão que nós definimos, anteriormente. Para facilitar e sem perda de generalidade, nas considerações que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos assumir que o K, o ganho, ele é igual à unidade, ok? Com isso, nós vamos conseguir
alguma simplificação nas equações e isso vai facilitar o nosso trabalho. Muito bem, a primeira coisa é como que a gente pode obter, né, a frequência natural de oscilação. Conforme nós vimos, né, para a gente ter, né, o nosso sistema oscilando sem amortecimento, a gente tem que ter raízes complexas que possuem apenas parte imaginária. Para que isso ocorra, nós vamos ter o quê? O A no denominador da nossa função de transferência vai ter que ser zero. A nossa função de transferência vai assumir essa forma que está apresentada nessa transparência. Vai ser um B sobre um S ao quadrado mais B. Os nossos polos vão ser o quê? Mais ou menos raiz de B. Muito bem, para a gente ver a forma dessa nossa equação, né, no domínio do tempo, o que foi feito? Nós ajeitamos a equação de forma a podermos utilizar as tabelas de transformada inversa e na última linha aqui nós temos como fica a nossa função de transferência, né, no domínio do tempo. A gente pode ver que nós vamos ter apenas um termo com cosseno, cuja frequência de oscilação, né, é raiz de B. Olha bem, esta oscilação vai ocorrer sem amortecimento, tá? Então, vai ser a frequência de oscilação natural, que é a raiz de B. Então, né, nós sabemos agora o quê? Que, né, o termo independente de S no denominador da função de transferência nada mais é do que o quadrado de oscilação, né, de frequência natural de oscilação do nosso sistema. Lembrando que, né, o termo que aparece no denominador é raiz de B. Raiz de B é o ômega n, tá? Então, o B vai ser ômega n ao quadrado. Então, a gente já tem uma primeira facilidade para nós. Se a gente pegar uma função de transferência de segunda ordem, deixar ela nesse padrão, em que o S no denominador está multiplicado por 1, o termo independente de S, no caso B, é igual ao dobro da frequência de oscilação natural, a frequência natural de oscilação. Tá? Então, por inspeção na função de transferência de segunda ordem, a gente consegue saber qual é a frequência que a saída do nosso sistema pode oscilar quando não houver nenhum amortecimento. Muito bem, com isso a gente já pode calcular o zeta. Olha bem, o ômega n ao quadrado, né, é igual ao B, é a frequência de oscilação natural. Muito bem, o que é o período? Período é 2π sobre ômega. O período natural vai ser o quê? 2π sobre ômega n. Né? Lembrando que o ômega n vai ser 2π vezes f, em que f vai ser a frequência em hertz de oscilação do nosso sistema. Bem, a constante de tempo exponencial é o quê? É 1 sobre o sigma, né? É o termo que nós temos lá na exponencial da resposta do nosso sistema. Então, nós vamos ter nessa equação o quê? 2π sobre ômega no numerador, 1 sobre sigma no denominador. Com isso, o zeta, que é a chamada constante de amortecimento, vai ser o módulo da parte real dos nossos polos conjugados complexos
dividido pela frequência natural do sistema, que pode ser obtida, né, através, né, do valor B, se a gente tiver a função de transferência do sistema com o qual a gente está trabalhando. Tá? Então, o zeta, constante de amortecimento, depende da frequência natural de oscilação e depende de qual é, né, a parte real, né, dos polos conjugados complexos, que são as raízes do denominador da nossa função de transferência. Muito bem, então agora nós podemos escrever a equação de saída do nosso sistema de duas formas. A primeira forma é aquela forma que nós definimos como padrão, B sobre S ao quadrado mais AS mais B. A outra forma é, ao invés de S ao quadrado mais AS mais B, escrevemos como S menos alfa, S menos beta. Agora, se a gente está trabalhando com um sistema que tem polos imaginários complexos, se o alfa é um sigma mais j ômega, o beta vai ser um sigma menos j ômega. O que foi feito é, substituímos o alfa e o beta nesta equação por sigma mais ou menos j ômega, e aí a gente vai obter a nossa equação de saída, né, em função, né, da parte real e da parte imaginária dos polos conjugados complexos. Muito bem, y é igual a y. Então, essas duas equações destacadas nesses retângulos azuis, elas têm que ser iguais. Com isso, nós vamos ter o quê? O A de uma equação tem que ser menos 2 sigma da outra. O B de uma equação tem que ser sigma ao quadrado mais ômega ao quadrado, porque esses são os termos independentes da nossa função de transferência, do polinômio característico. Com isso, o A na equação de cima é menos 2 sigma e o B é sigma ao quadrado mais ômega ao quadrado. Muito bem. Então, o que acontece? Se o A é menos 2 sigma, se o A é menos 2 sigma, o sigma é menos A sobre 2. Então, se a gente olhar, né, o que multiplica S na nossa função de transferência, menos esse termo por 2 vai nos dar a parte real dos nossos polos imaginários, dos nossos polos complexos. Se o zeta é sigma sobre ômega n e o sigma é menos A sobre 2, o A que aparece nessa equação pode ser escrito em função da constante de amortecimento e da frequência de oscilação natural. Lembrando que este valor de A, né, nós estamos trabalhando com módulos. Muito bem, a outra informação interessante para nós é o que? O B é o ômega n ao quadrado. Nós vimos isso há pouco, né? Ou seja, o termo independente de S no denominador da função de transferência é a frequência de oscilação natural ao quadrado. E o outro detalhe é que o B tem de ser igual a sigma ao quadrado mais ômega ao quadrado. Muito bem. A gente sabe o quê? Que B é igual a B. A gente pode igualar as duas equações. É o que foi feito aqui. Igualamos a primeira equação com a segunda. O sigma, né? Nós acabamos de calcular, o sigma vai ser o quê? O zeta
vezes ômega n. Então, no lugar do sigma, nós vamos ter zeta vezes ômega n. Operando com essa equação, a gente consegue obter o valor do ômega em função da frequência natural de oscilação do sistema e do zeta, do coeficiente de amortecimento. Esta frequência ômega é a frequência com a qual o nosso sistema vai oscilar, né, quando houver amortecimento, tá? Então, a frequência de oscilação com amortecimento é igual à frequência natural de oscilação vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado, tá? Outro ponto importante de se destacar é que esse ômega é a parte imaginária do nosso polo complexo. Muito bem, nessa transparência a gente resume todos os fatores que são importantes para nós durante a análise de um sistema de segunda ordem, né? Nós temos um padrão de função de transferência em função da frequência natural de oscilação ômega n e do zeta, né? E nós temos uma outra com o A e o B genérico que nós definimos. O A nessa equação é 2 zeta ômega n, né? A gente viu que o zeta é a parte real dos polos complexos dividido por ômega n. E é a parte, né, esse sigma, ele é o responsável pela variação exponencial, pelo decaimento da nossa resposta, ou pelo amortecimento, melhor dizendo. Muito bem, o ômega n ao quadrado vai ser o sigma ao quadrado mais ômega ao quadrado, tá? A frequência de oscilação amortecida, né, vai ser a frequência de oscilação natural vezes 1 menos zeta ao quadrado. Quanto maior o coeficiente de amortecimento, menor vai ser a frequência de oscilação do nosso sistema quando houver amortecimento. Muito bem, vamos ver na prática como que a gente faz isso. Nós temos uma função de transferência, 9 sobre s ao quadrado mais 6s mais 9, ou seja, essa função de transferência está numa forma que a gente precisa. A gente sabe o que? Nós vimos que esse 9 é a frequência de oscilação natural ômega n ao quadrado. Então, o B é igual a 9, o B igual a 9. Então, o ômega n é raiz de... O ômega n ao quadrado é igual ao B, conforme nós vimos. Então, o ômega n vai ser raiz do valor de B, que é 9. Então, o ômega n é 3. Isso quer dizer o quê? O nosso sistema oscila com uma frequência de 3 radianos por segundo. Muito bem. O A, o termo independente, ele é o quê? 2 zeta ômega n. O A igual a 6 é igual a 2 zeta ômega n. Mas o ômega n é 3. Com isso, manipulando essa equação, a gente acha que o zeta é igual a 1. Muito bem, né? Então, nós já temos os dois parâmetros que nós vamos ver que são importantes para a gente definir o comportamento temporal de um sistema de segunda ordem, tá? Mas, de qualquer forma, né, o ômega n neste caso é 3, o zeta nesse caso é igual a 1. Muito bem, e se a gente quiser saber qual é a parte real e qual é a parte imaginária dos polos complexos? Nós vimos que o A, 6, é menos A sobre 2. Com isso, o nosso sigma, né,
vai ser menos 3. Ou seja, a parte real dos polos imaginários complexos é menos 3. A frequência de oscilação amortecida ômega é a parte imaginária do polo. Ela é igual ao que? O ômega n, né, que nós calculamos, é igual a 3, vezes raiz de 1 zeta ao quadrado, né, 1 menos zeta ao quadrado. Com isso, nós vamos ter um ômega igual a 0. Ou seja, o nosso sistema só tem polos com parte real. E aqui nós temos apresentado a curva de resposta para o sistema que a gente estava analisando. 9 sobre s ao quadrado mais 6s mais 9. Tá? E aí a gente pode fazer um pequeno resumo do comportamento do nosso sistema. Vejam bem, se os polos, né, estão sobre o eixo imaginário, ou seja, os polos conjugados complexos, né, vão ter parte real nula, né, o nosso sistema vai oscilar com frequência e amplitude constante. Nessa situação, nós dizemos que nós temos um sistema sem amortecimento, não amortecido, tá? Undamped, tá? Neste caso, o zeta é igual a 0. Muito bem, se o zeta tiver um valor entre 0 e 1, os nossos polos vão estar, né, em regiões que não coincidem com o eixo imaginário complexo. Então, neste caso, nós vamos ter amortecimento, né, e nós vamos ter overshoot, ou sobressinal, e nós vamos ter oscilação na saída do nosso sistema. Então, quando o zeta está entre 0 e 1, o nosso sistema vai ser superamortecido, ou underdamped, tá? Nós temos polos que têm parte imaginária, então nós vamos ter oscilação, e tem parte real, né? Então nós vamos ter amortecimento na saída. A outra possibilidade é quando a gente tem dois polos reais idênticos, tá? Neste caso, nós vamos ter o que nós chamamos de um sistema criticamente amortecido. O zeta, nesse caso, é 1. Muito bem, um sistema nessa condição quer dizer o quê? Né? Ele está no limiar entre o superamortecido e o subamortecido. Qualquer variação, né, dos polos da nossa função podem transformar o nosso sistema num sistema sobreamortecido ou em um sistema subamortecido, tá? Então, a condição de criticamente amortecido, ela é uma condição limite ou de limiar para a gente na hora que a gente está analisando o nosso sistema. Um outro detalhe importante, embora esses gráficos não estejam em escala, né, é que quanto menor, né, o tempo de resposta, mais oscilação nós vamos ter na saída do sistema. Este outro gráfico, ele apresenta, né, um resumo de como é a resposta do nosso sistema em função do zeta. Se o zeta é 0, nós vamos ter um sistema não amortecido, ou seja, nós vamos ter uma senoide com amplitude e frequências fixas ao longo do tempo. À medida que a gente vai diminuindo o valor de zeta, o sobressenal ele vai diminuindo, tá?
nós vamos ter um sistema que em algum momento, né, vai ser criticamente amortecido, né, e a partir daí, né, se a gente continuar, né, aumentando o nosso zeta, nós vamos ter sistema super amortecido. Muito bem, esse conjunto de gráficos que estão aqui, eles são bem interessantes e eles ilustram exatamente o que nós falamos. Vejam bem, nós temos várias simulações em que a parte imaginária dos polos ela é mantida constante. O que varia é a parte real. Então, o que acontece? À medida que nós vamos aumentando a parte real do polo conjugado complexo, dos polos conjugados complexos, nós vamos aumentando o amortecimento, tá? Então, quanto maior a parte real, né, da nossa função, dos polos da nossa função de transferência, menos oscilação nós vamos ter na saída do nosso sistema, tá? Outro detalhe, né, é que nós vamos ter uma maior amortecimento, né, mas a frequência de oscilação de todas as curvas ela se mantém. Se mantém porque em todas as simulações a parte imaginária, né, dos polos conjugados complexos foram mantidas constantes, tá? Então, variamos a parte real dos polos complexos, nós estamos variando o amortecimento do nosso sistema. Quanto maior a parte real, quanto mais negativa ela for, né, mais amortecido vai ser o sistema. Maior amortecimento quer dizer menor sobressinal. A outra possibilidade que nós temos é o quê? Manter fixa a parte real e variar a parte imaginária. Muito bem, se a gente aumenta a parte imaginária e ela é responsável por oscilação, quanto maior a parte imaginária, maior é a oscilação no sistema. Ou seja, nosso sistema vai oscilar com uma frequência maior, tá? Então, o aumento do ômega promove aumento do ômega da frequência de oscilação do nosso sistema na saída, tá? Maior frequência, né? Nós vamos ter um maior sobressinal, um overshoot. Muito bem, vamos ver um segundo exemplo. Neste caso, nós temos um diagrama de blocos, tá? A primeira coisa é que, para a gente analisar, né, o nosso sistema, por hora a gente quer a frequência de oscilação natural e o coeficiente de amortecimento, a primeira coisa que a gente precisa é da função de transferência do nosso sistema, né? A função de transferência do nosso sistema, como é um sistema realimentado, vai ser bloco direto, 10 sobre S ao quadrado mais S, né, dividido por 1 mais, né, 10 sobre S ao quadrado mais S. Manipulando essa equação, nós vamos ter o quê? A nossa função de transferência é 10 sobre S ao quadrado mais S mais 10. A gente sabe o quê? Que o ômega n ao quadrado é igual a 10.
Então, o ômega N, a frequência de oscilação amortecida, ela vai ser igual a raiz quadrada de 10 neste caso. Muito bem, no nosso caso aqui, o A é igual a 1. E o A é o quê? É 2 zeta ômega N. Se o ômega N nós acabamos de calcular, que é 3,162, a gente consegue encontrar o zeta, o coeficiente de amortecimento. Então, nós temos o zeta, nós temos o ômega N. Bem, na segunda parte, nós vamos ver como que a gente utiliza esses dois parâmetros, zeta, coeficiente de amortecimento, e ômega N, frequência natural de oscilação, para nós tirarmos informações de desempenho do nosso sistema de segunda ordem. Tá? Se nós quisermos saber qual é a parte real e qual é a parte imaginária dos nossos polos conjugados complexos, a gente sabe que o A é menos 2 sigma, com isso o nosso sigma vai ser menos 0,5, né? O A é 1, né? Então nós vamos ter 1 dividido por menos 2, então o sigma é menos meio. E a frequência de oscilação forçada, ômega, que é a parte imaginária dos nossos polos complexos, é a frequência natural de oscilação, ômega N, que no caso é 3,162, vezes 1 menos zeta ao quadrado. No caso, zeta nesse problema nós calculamos é igual a 0,158. Com isso, nós obtivemos qual é a frequência de oscilação desse sistema na situação do problema, tá? Ou seja, ele vai oscilar com uma frequência angular de 3,122 radianos por segundo. Com isso, nós vamos encerrar essa segunda parte. Na sequência, nós vamos tratar ainda de sistemas de segunda ordem, mas nós vamos definir alguns parâmetros importantes na avaliação de desempenho de um sistema de segunda ordem. Por hora, eu agradeço a atenção, qualquer sugestão, dúvida, né, por favor entre em contato, né, porque a gente tem interesse em manter este material com a melhor qualidade possível. Muito obrigado.